Vamos orar? Então, para nós começarmos. Deixa eu ver quem eu posso pedir para orar para nós aqui. Virgínia, você ora para a gente? Pois não. Querido e eterno Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos nesse dia de hoje, de mais uma vez podermos nos reunir para estudar a tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê a presença do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos entender essas verdades para o nosso tempo presente. Que o Senhor nos ajude a perseverar no estudo, na comunhão, e que a gente possa, Pai, dia a dia, nos achegar mais perto de Ti, através de Jesus, da comunhão com Ele, da leitura, do estudo, das meditações, enfim, Senhor, de tudo que é concernente ao céu. E o Senhor nos ajude, Santo e Bom Espírito, cada dia mais. É o que nós te pedimos e agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Tem gente estudando Revolução Francesa em casa. Porque aqui, gente, não dá. Aqui, para vocês terem uma ideia, o que eu faço é um resumo do resumo, tá? Os assuntos são bem mais complexos. Não dá para fazer uma semana de oração sobre cada capítulo aqui. Mas nós não temos a eternidade ainda, né? A gente tem pouco tempo. Então, a gente vai afunilando. Então, como eu estava falando, vocês têm esse filme, tá? Como Tudo Começou, no YouTube, no 7Me, no Feliz Play. Assistam ele, tá? Ele é um filme de 2 horas e caquerada, mas obviamente você não precisa assistir todo ele no mesmo dia. Vá assistindo aos poucos. Ali você vai ver que muitas das discussões que nós vamos ter daqui para frente, tá? Pelo menos nos 5, 6 próximos capítulos, vão ser mencionadas no filme. Então, quem sabe você tendo ali um visual da coisa, né? Você se acabe guardando mais as informações. Isso pode te ajudar também. Tá? Então, é como tudo começou. Tá? É um filme da igreja, produzido pela igreja. Vale muito a pena, uma produção bem bacaninha, assim, do pessoal lá da Austrália. Eles produzem bastante coisa em vídeo, é bem legal. Vale muito a pena. Tá? Capítulo 18, o Grande Conflito, vocês já estão aí em 300 e poucas páginas lidas. Então, parabéns. Tá? Parabéns para quem está lendo, né? Parabéns mesmo. Nós vamos pegar um aspecto específico hoje do capítulo, porque vocês viram que é muita coisa. Então, eu não vou ser cruel a ponto de estudar Daniel 9 com vocês às 6 da manhã, certo? Porque eu sei que vocês vão passar mal. Então, nós vamos deixar o estudo de Daniel 9 para uma outra ocasião, tá bem? Porque ele leva um tempo. Eu estou partindo do pressuposto que alguma coisa de Daniel 9 vocês sabem, tá? Pastor, não sei nada de Daniel 8, Daniel 9. Lembre-se do seguinte, existem 2 coisas que um adventista tem que ter na ponta da língua. Tá? Primeiro são os 10 mandamentos. Primeiro são os 10 mandamentos. Se você está aí na igreja há um tempo e não sabe os 10 mandamentos de cor, eu aconselharia você a, neste momento, fazer uma pausa e orar ajoelhado no chão aí, pedindo misericórdia a Deus. Certo? Se a gente prega tanto, fala tanto sobre o sábado, gente, é nossa obrigação saber os 10 mandamentos de cor, né? Segundo, é saber pelo menos dar uma explicação básica sobre as 2.300 tardes e manhãs. Você não precisa saber todos os detalhes, tá? Você não precisa saber todos os detalhes. Mas um esboço da coisa você tem que saber. Porque é este, tá? O ponto em que nós contribuímos para a mensagem. Tá? As 2.300 tardes e manhãs e o assunto do Santuário Celestial foi a contribuição teológica básica que o Adventismo deu para o mundo, certo? Tem muita gente que vai concordar com um monte de coisa que a gente prega, menos isso, certo? Então,
a questão do papel de Cristo no santuário celestial, o dia da expiação, a nossa concepção sobre o que é o juízo, essas coisas assim, nós não compartilhamos com basicamente nenhuma igreja, tá? Nem aquelas que são as dissidentes que saíram do nosso meio, por exemplo, Adventistas da Promessa, essas coisas assim, elas não têm a concepção do juízo que nós temos, tá? Então, essa é uma coisa que você precisa saber. Por isso eu não vou queimar cartucho agora, dando uma explicação aqui para vocês, porque eu estou partindo do pressuposto que alguma coisa você já sabe, tá bom? Então aí, caso vocês queiram, a gente pode marcar um culto de quarta-feira, alguma coisa assim, eu dou um estudão para vocês sobre isso, tá bem? Vamos lá. Contexto histórico americano para os dias de Guilherme Miller. Você viu que o capítulo basicamente foi a apresentação dele e das conclusões dos estudos dele. Ela ainda não falou da decepção, então nós não vamos falar do desapontamento hoje, porque ela ainda não falou. Nós não vamos falar do santuário celestial, porque ela ainda não falou. O próximo capítulo vai ser sobre o desapontamento e o seguinte, tá? O 20 vai ser sobre o santuário celestial. Aí nós vamos estudar. Por quê? Porque o santuário celestial não tem nada a ver com Guilherme Miller, tá? Então não confunda. As conclusões que nós chegamos sobre o santuário celestial não tem nada a ver com Guilherme Miller, tá bom? Tem que ver com um cara chamado Crozier, Owen Crozier. Esse é o cara que vai mexer com o assunto do santuário, tá bom? É um molequinho de 20 anos, 20, 21 anos. Ele que vai desenvolver o estudo, tá bom? Então, quando a gente chegar nele, daí a gente vai esmiuçar o santuário. Fechado? Alguns acontecimentos que permearam, tá? A vida e a obra de Guilherme Miller. Primeira coisa, 1775, terremoto de Lisboa, tá? Então, esse foi um acontecimento muito grande, de muita importância, que foi encarado como cumprimento profético, não só por Miller, mas por muita gente, por basicamente todas as denominações cristãs americanas e outras fora dos Estados Unidos. Vocês vão ver também que eu não vou mencionar outros pregadores hoje, tá? Por quê? Porque ela não mencionou no capítulo. Então, quando você chegar no capítulo ali mais para frente, ela vai comentar que houve um despertar mundial. E aí eu vou mostrar para vocês vários outros escritores que chegaram a conclusões muito parecidas com Guilherme Miller muito antes dele, tá? Mas hoje é especialmente sobre ele a conversa. Então, terremoto de Lisboa foi um acontecimento importante, inclusive porque o terremoto de Lisboa foi um dos assuntos, um dos eventos que desencadeou o fim das perseguições, tá? Então, ele foi um motivador para o fim das perseguições religiosas. Se você leu lá o capítulo passado e o retrasado do Grande Conflito, você viu que a senhora White comentou que as perseguições foram aliviadas antes de chegar ao fim os 1260 anos. Né? Então, os 1260 anos chegam ao fim em 1798. Ela diz que antes, muito antes disso, ou um pouco antes disso, as perseguições cessaram. E foi ali pelo período do terremoto de Lisboa. Tá? 1798, a prisão do Papa Pio VI pela França. O que vai chamar a atenção de Guilherme Miller não é tanto a prisão do Papa, mas quem o prendeu. Isso vai chamar muita atenção dele, tá? E de alguns outros estudiosos, pelo que a França representava, certo? É um momento da história onde vão acontecer as guerras napoleônicas. Então, Napoleão vai invadir um monte de lugar, vai guerrear com um monte de gente, os Estados Unidos vão ser ameaçados constantemente pelos navios de Napoleão e tudo mais. 1775 a 1783 é o período ali das guerras de independência americana. Então, as guerras relacionadas à independência dos Estados Unidos tiveram um fator importante no cenário religioso, tá? Muito importante. Então, aqui agora eu já vou para o cenário religioso. O que estava acontecendo nos Estados Unidos? A esmagadora maioria das igrejas tradicionais e das crenças tradicionais do protestantismo tinham vindo pela Inglaterra.
Então, as duas grandes igrejas ali dos Estados Unidos nessa época eram a igreja anglicana e a igreja metodista, ambas com suas tradições inglesas. Então, como a gente estava nesse período de conflitos ali entre Estados Unidos e Inglaterra, o povo começou a perder um pouco a fé na religião formal, entendeu? Principalmente porque o sentimento de patriotismo estava ficando muito forte. Muitos líderes religiosos, os grandes líderes das igrejas grandes ali dos Estados Unidos, anglicana, metodista e tal, eles eram contrários à independência americana. John Wesley era contrário à independência americana. Ele vai escrever isso, ele diz que aquilo foi um ato de rebeldia. Vai dar alguns problemas, porque dentro do metodismo, por exemplo, eles precisavam ordenar agora pastores, ordenar ministros para pregarem nos Estados Unidos, e a ordenação tinha que vir mediante a Inglaterra, e os caras estavam segurando essas ordenações lá na Inglaterra. Então, um dos motivos que levou o metodismo americano a romper com o metodismo wesleyano lá da Inglaterra foi justamente isso. Tá? Eles tiveram que, contra a vontade de John Wesley, acabar ordenando pessoas lá nos Estados Unidos. Eu acho que eu comentei isso com vocês, né? Tanto é que esse grupo que corta relações, pelo menos de liderança com o metodismo inglês, eles vão ser conhecidos como metodistas episcopais, né? Porque eles tinham bispos ordenados ali por eles, bispos leigos. Então, tudo isso foi desgastando o pessoal, sabe? Junto com isso, nós temos a influência do iluminismo e do deísmo, que eram influências muito fortes nos Estados Unidos nessa época. Boa parte da Declaração de Independência americana tem fundamentos no iluminismo, tá? Tem fundamentos fortes, principalmente a questão de liberdade, né, de igualdade. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque quando a gente estudou a Revolução Francesa, nós falamos bastante sobre isso. O que eu só dei uma pincelada lá no estudo sobre a Revolução Francesa foi o surgimento do deísmo. Então, hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre o deísmo, tá? Então, o deísmo era uma ideia filosófica, tá? Que dizia mais ou menos o seguinte, porque existem várias formas de deísmo, tá? Então, eu vou pegar aquele mais básico de todos, porque era o que Guilherme Miller acreditava, tá bom? Então, o deísmo ele é uma filosofia que vai dizer basicamente o seguinte, que Deus pode ser constatado pela razão. Então, existem duas formas de você chegar até Deus, pelo livre pensamento e pela experiência pessoal. Portanto, você não precisa de uma igreja institucionalizada, porque o relacionamento com Cristo é um relacionamento pessoal. Tá? Outro ponto é a negação do sobrenatural. Então, os deístas acreditavam em Deus somente através daquilo que podia ser provado pela Bíblia. Pela ciência, desculpa. Pela ciência. Então, tudo aquilo que fosse provável e verificável pela ciência era o que eles acreditavam. Então, eles vão pegar todos os milagres, todas as coisas sobrenaturais da Bíblia e vão simplesmente eliminar aquilo. Tá bom? Portanto, a Bíblia não é inspirada, nunca foi, para esta crença. Não existe inspiração, entendeu? Outra característica principal deles é que Deus criou o mundo, criou o universo e instituiu leis naturais. E as leis naturais governam o mundo. Não é Deus quem governa o mundo. Então, ele criou todo o sistema de coisas, estipulou uma lei para organizar e reger cada coisa no universo, e o universo, a partir daí, começou a se organizar e se tocar sozinho, tá? Então, Deus não interfere na criação, certo? Lembra que isso, quando você vai ver lá atrás, na teologia de Agostinho, na teologia de Tomás de Aquino, já tem um pouco disso, tá? Naquela questão da não comunicação lá do mundo de Deus, do mundo dos homens, que eu falei para vocês. A filosofia, basicamente, vai dar força para esse tipo de raciocínio. Portanto, eles vão dizer o seguinte, religião é uma coisa criada por homens, e você não deve seguir uma religião. Relacione-se com Deus do seu jeito. E à medida que isso faz bem para você. Porque não existe salvação, esse tipo de coisa, tá?
Muitos deles viraram panteístas depois, universalistas, que é a crença em que no final da história Deus vai salvar todo mundo, tá? Porque Deus é amor, então Deus não teria coragem de condenar ninguém. Então você vai vendo que vai surgindo umas bizarrices assim, sabe? E esse era o cenário. Essa forma de cultuar do deísmo, ela estava muito popular, principalmente por causa dos grandes pensadores americanos, dos caras que eram extremamente influentes, tipo George Washington e alguns outros, tá? Esses caras tinham sérias tendências iluministas. Então, essa forma de ver aqui, a religião e de ver Deus, essas coisas assim, ficou muito popular na América naquela época, tá? A ponto de somente 10% da população da época fazer parte das igrejas tradicionais, tá? Então, metodistas e anglicanos, aquelas pessoas com tendência calvinista muito mais forte, somavam só 10% da população americana. O restante já estava se dividindo em denominações mais americanizadas, tá? Batista, congregacionalista, episcopal, conexão cristã e por aí vai. Essas pequenas denominações, tá? A Batista não era tão como é hoje, mas já estava ganhando um espaço muito grande. Eram as que estavam dominando o cenário, certo? Neste mundo aí, vai acontecer o que os historiadores chamam de segundo grande avivamento espiritual. Então, teve um primeiro lá, um pouco próximo da época do começo do ministério de John Wesley, tá? E agora nós vamos ter o segundo grande avivamento espiritual. Então, existiram dois grandes avivamentos na história americana, tá? Que são especiais. Os outros não foram tão exponenciais assim quanto esses. O pessoal pentecostal costuma chamar os outros avivamentos assim e trazer uma importância muito grande para esses avivamentos, porque deram origem ao movimento pentecostal, o avivamento da Rua Azusa e por aí vai, tá? Que eu não vou gastar tempo agora, tá? Porque eles vão se referir a outros assuntos. Bom, nesse segundo grande avivamento, algumas coisas foram fortes, tá? Ele teve suas ênfases. Preste atenção nessas ênfases do segundo grande avivamento, porque você vai ver que Miller vai trazer muitas delas também para a sua pregação, porque Miller foi um dos pregadores do avivamento. Se você pesquisar na internet sobre o segundo grande avivamento, você vai ver uma lista de pregadores e Guilherme Miller estará lá nesta lista, tá? Então, ele é conhecido hoje como um dos pregadores desse segundo avivamento, tá bom? Então, quais eram as evidências ou as ênfases, tá? A primeira ênfase, no arrependimento e conversão pessoal. Então, era a experiência pessoal, vocês podem ver, tanto pelo lado do deísmo, quanto pelo lado das igrejas evangélicas, agora do contexto americano, a experiência pessoal era muito importante. Guarda isso na sua cabeça. A experiência pessoal estava ganhando proeminência. Isso vai abrir caminho mais lá para frente para o sentimentalismo religioso, tá? Para o pentecostalismo e tudo mais. As coisas que o exército da salvação vai aprontar. Por que eu quero que você preste atenção nisso aqui? Porque é baseado muito nesse tipo de experiência que Ellen White vai escrever sobre música lá na frente. Tá? Aquele famoso episódio de Indiana que ela vai escrever sobre as músicas ruidosas, aquele negócio que o pessoal interpreta errado pra caramba hoje. Ela vai escrever muito baseado neste contexto, tá? Não no segundo grande avivamento, porque ele vai de 1820 a 1840, mais ou menos ali, mas isso aqui vai deixar marcas na história da religião americana, na história do cristianismo americano, porque essa questão da experiência da experiência pessoal sempre vai ser muito salientada e vai desembocar num sentimentalismo barato lá na frente. E Ellen White, nas considerações dela sobre Indiana e o que aconteceu em Indiana, ela está falando sobre este tipo de sentimentalismo. E ela está dizendo como a música colabora para este tipo de sentimentalismo. Portanto, era para tomar cuidado com isso, tá? Então, embora eu não seja favorável a algumas discussões muito radicais sobre música, existe sim a questão musical que você deve levar em consideração, tá? A música ela não deve ser usada na igreja para produzir sensações, ela deve ser usada na igreja para
levar você a uma reflexão. Portanto, você pode não usar bateria, mas está usando a música para o motivo errado. E é isso que ela estava condenando. Ela não estava condenando o uso de um instrumento em si. Ela estava dando uma lista de instrumentos que era usado lá, principalmente porque aquele barulho todo era usado pelo Exército da Salvação, tá? Então ali ela estava dizendo, vocês estão aprendendo com um grupo aí de pregadores que não é legal, tá? Então, você pode muito bem não usar a bateria, mas usar a música para promover sentimento. Então tá errado. É o propósito, não é o instrumento, entendeu? Você tem que ler a história inteira que ela escreveu. Aí você vai ter uma noção maior do que ela está falando. Ah, pastor, mas existem estudos científicos que mostram que a bateria... Gente, na mesma quantidade que existem estudos científicos que mostram que a bateria é prejudicial, existem outros que não. Primeira coisa que você tem que levar em consideração é quem está apresentando esse estudo, tá? Então, isso é válido. Porque estudo hoje, gente, pesquisa no Google é o que mais tem. O que você tem que ver é se essa pesquisa é séria, tá? Então, você vai achar pesquisa, você vai achar artigo científico de um monte de coisa. Eu li uma tese de doutorado semana retrasada, tá? Tese de doutorado na USP, tá? Tese de doutorado. O cara é doutor em música, tá? E o cara, na tese de doutorado dele, mostra que a complexidade musical de Bumbum Tantã é maior do que Bach. Tá? Então, o cara fez uma tese de doutorado para mostrar que a complexidade musical do funk brasileiro, usando a música Bumbum Tantã, é mais rebuscada do que Johann Sebastian Bach. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Isso é uma tese doutoral. O cara foi aprovado no doutorado com essa tese, que é ridícula, diga-se de passagem, né? Você querer comparar o funk brasileiro ao cara que escrevia música com base na matemática, que era Bach, certo? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Tipo, não é só porque é artigo científico, não é porque o cara tem doutorado nisso ou doutorado naquilo, que o que o cara escreveu é sério e dá para se levar em consideração, tá bom? Fecha parênteses que já ficou muito grande. Então, essa experiência espiritual, pessoal, estava ganhando muita ênfase. As grandes reuniões campais começam a tomar forma. Então, esse segundo avivamento aqui, ele trouxe consigo essas reuniões em tendas gigantes, reuniões campais gigantes. Guarda essa informação numa caixinha aí também, tá? E ele começou a dar proeminência às igrejas de tradição mais americana, certo? O calvinismo começou a ficar um pouco para trás. Então, como a experiência humana a experiência pessoal estava sendo muito enfatizada, a questão da predestinação começou a ser deixada de lado. Porque o pessoal começou a perceber que a experiência pessoal, a experiência de conversão é importante. E a experiência de conversão só teria efeito na vida da pessoa se ela aceitasse aquilo. Certo? Então, agora, as igrejas mais tradicionais, elas começam a sair de cena e as igrejas menos tradicionais, mais atuais, mais contemporâneas, começam a ganhar espaço. A igreja batista aqui vai deslanchar, tá? Aí a metodista com tradição mais americana, não a inglesa, começa a aparecer no cenário com força também. A Conexão Cristã vai ser a igreja de Tiago White, tá? Tiago White fazia parte da Conexão Cristã. José Bates fazia parte dela também, alguns deles eram episcopais e assim vai. E a ênfase no desejo de Deus em salvar. Essa era uma das grandes ênfases do avivamento. Então, Deus estava desejoso de salvar. Isso vai ser levado ao extremo na crença do universalismo, para alguns, tá? Que no final das contas, Deus vai salvar todo mundo e tudo mais. E com tudo isso, um despertamento sobre as profecias, sobre o fim dos tempos. Por quê? Por causa das coisas que estavam acontecendo. Tá? Então, terremoto e outras coisas que eu vou mencionar mais para o final. Então, isso trouxe consigo um despertamento sobre os estudos de profecia, sobre o fim dos tempos e tudo mais. Já começa um pouco com a chegada dos peregrinos, lembra? Com a Nova Jerusalém, com o Novo Israel. Então, se Deus estava trazendo à tona o seu paraíso perdido, é porque provavelmente o fim de todas as coisas estava chegando. Então, eles começam agora a se despertar para o estudo de Daniel e Apocalipse, entendeu? Porque, afinal de contas, a nova terra já chegou.
Então agora falta esperar chegar um novo céu. Tá? Essa era a cabeça deles na época. Neste cenário todo surge Guilherme Miller. Tá? Então esse era o mundo de Guilherme Miller. Tá bom? Esses eventos que eu falei para vocês, todos estão associados à vida dele de alguma forma. Miller foi soldado. Tá? Ele foi nascido em Massachusetts, que era um lugar que eu falei para vocês lá, que era o reduto puritano muito forte. Lembra? Comentei com vocês isso ontem ou antes de ontem, não lembro. Acho que foi antes de ontem. Que ali havia um reduto muito forte do puritanismo. Certo? Então, ele nasceu naquele contexto puritano, embora ele já não fizesse parte mais dessas igrejas tradicionais. Tá? Ele já está nessas igrejas que estão assumindo um papel mais importante, a Batista, por exemplo. Ele era batista. Pausa. Guilherme Miller nasceu, cresceu e morreu na Igreja Batista. Tá? Guilherme Miller nunca guardou um sábado na vida dele. Ele sequer teve noção de que um dia viria a existir uma igreja adventista. Tá? Ele morreu batista. Tá bom? Então tem pessoas que falam assim, Guilherme Miller foi um fundador da igreja adventista, né? Não, não foi. Ele era batista. Tá? Ele faz parte de um legado histórico nosso, mas ele não era adventista. Ele não guardou o sábado. Tá? Ele acreditava que o sábado seria guardado no novo céu e na nova terra. Quer dizer assim, quando Jesus voltar, depois que Jesus voltar, o sábado será guardado novamente. Essa era a concepção que ele tinha sobre o sábado. Tá bem? Ele tem, inclusive, na casa dele, no sítio dele, uma capela batista. Tá? Mas por que ele é confundido com o adventista? Porque ele deu origem ao movimento adventista. O movimento adventista é uma coisa, a igreja adventista é outra. Tá? Então, a igreja adventista, o movimento adventista, foi formado por pessoas de N denominações. A igreja adventista é o resquício desse movimento adventista. Tá? Inclusive, vai ter que ser anexado depois o do sétimo dia, porque tinha adventista do primeiro dia, adventista disso, adventista daquilo. Tinha uma série de adventistas na época. Tá? A igreja adventista vai ser formada lá em 1860, quase. Mais ou menos, tá bom? Não sei como é que os batistas encaram ele hoje, Sérgio. Ele é tido como um fanático por muita gente. Tá? Ele não é trazido em autoestima por quase ninguém. Tá? Ele é trazido como um personagem importante no movimento do segundo avivamento. Mas tem um cara chamado Charles Finney lá que vai assumir um papel de liderança nas discussões históricas sobre isso. Ele não é levado muito em conta, não, e quando é levado em conta, ele é levado em conta na base da zombaria, porque ele foi protagonista de um fracasso religioso, entendeu? Então, não espere admiração dele fora dos círculos do adventismo, não. Tá? Tem respeito de alguns lados, mas da maioria, não. Ele é um personagem quase cômico, assim, para muita gente. Ele era soldado, ele participou dessas guerras, tá? Que eu falei para vocês ali, que envolviam os Estados Unidos. Especialmente em 1812, tá? Ele vai para a guerra. E essa guerra vai ser crucial para a guinada da vida dele. Então, era um cara que tinha uma capacidade intelectual fora do normal, tá? Fora do normal. Dizem que ele tinha uma memória fotográfica by Leandro Quadros, assim, tá? Então, ele tinha uma capacidade mental muito forte. Ele era xerife da cidade, ele era bem engajado nas coisas, ele era uma pessoa de fala bem pacífica, tá? E ele foi para a guerra como subtenente do exército em 1812. Nessa guerra, ele viu muita coisa. Antes disso, ele era deísta, tá? Então, dadas as suas pesquisas, dada a quantidade de leitura que ele teve, ele assumiu essa ideia deísta. Então, ele abandonou a Igreja Batista por um tempo e se dedicou ao deísmo. Aquela forma de deísmo que eu acabei de falar para vocês ali. Então, lembre-se que até esse evento Guerra ali, Guilherme Miller não acreditava que Deus interferia nas coisas aqui na Terra. Tá? Deus estava lá no canto dele e o mundo estava aqui sendo governado por leis naturais. Portanto, não existe providência na mente desses deístas. Tá? Por isso que eu pedi para você guardar essa informação. E Guilherme Miller era assim.
ok? E nessa guerra, ele vai perceber que a milícia da qual ele fazia parte, que era uma milícia muito pequena, estava conseguindo algum destaque na guerra. E estava conseguindo vitórias muito expressivas sobre o exército inglês, que era muito maior, com muito mais tecnologia, com muito mais arma, com muito mais tudo. Então ele começa a se questionar como é que pode, entendeu? E aí tem um evento onde ele está numa luta, numa batalha, e uma bomba explode perto dele. E quando a bomba explode perto dele, ele entendeu que era para ele estar morto. E aí na cabeça dele veio assim, poxa, eu fui miraculosamente salvo. Peraí, miraculosamente por quê? E aí ele começou a se questionar por que que tanta gente morreu na guerra e por que que ele ficou vivo. Entendeu? Então começaram a surgir algumas inquietações na cabeça dele. Ele começou a trabalhar agora com a possibilidade de ter alguém cuidando das coisas. E aí ele se volta para o estudo da Bíblia. E no estudo da Bíblia, ele encontra Jesus, entendeu? Ele tem alguns discursos, ele tem algumas falas muito bonitas a respeito desse momento de encontro que ele teve com Jesus. Lembra a questão da experiência pessoal? Então, o que faltava para ele agora? Ter uma experiência pessoal. As igrejas todas estavam falando sobre a importância da experiência espiritual, ele nunca teve, então ele começou a ignorar aquilo. Então, agora, quando ele teve uma experiência pessoal com Deus, os discursos dos pregadores da época começaram a fazer sentido na cabeça dele. E ele se despertou para estudar, mas até então aquilo ficou adormecido. Até que um dia ele vai para a igreja com a esposa dele, mesmo não acreditando nas coisas que a igreja pregava, ele ia à igreja com a esposa dele, tá? E o pastor naquele dia faltou. Não é que faltou, ele não veio, e naquela época existia o seguinte costume: o pastor, quando não estava na igreja, ele mandava o sermão escrito, certo? E as pessoas liam o sermão. Então, mesmo ele não estando na igreja, o sermão que ele tinha preparado para aquele domingo era pregado, só que por outra pessoa lia. E como ele era um leitor ávido, ele tinha muitas habilidades de leitura, essas coisas assim, a esposa dele deu um jeito, através de uma conversa com a mãe dele, para que ele lesse o sermão. E ele vai ler o sermão. E quando ele lê o sermão, aí ele tem a sua experiência definitiva, entendeu? Porque ele sentiu que o sermão estava sendo escrito para ele. E aí dizem os historiadores da vida dele que ele sequer conseguiu terminar o sermão. Tá? Ele chora bastante, ele se emociona bastante, porque o sermão falou com ele. E aí que ele começa agora a ter as suas experiências pessoais. Tá? Então, essa experiência na guerra e essa experiência do culto de domingo foram cruciais para a vida dele. E ele começa a compartilhar isso com seus amigos deístas, que obviamente vão zombar dele. Certo? Então, quando eles zombam dele, ele se retrai um pouco. E como bom pesquisador que ele era e bom leitor, ele falou assim, bom, eu tenho que estudar agora a Bíblia para conseguir na Bíblia argumentos para refutar o que os deístas amigos meus estão falando a respeito de mim e a respeito da Bíblia e tudo mais. Então, ele vai agora desenvolver um estudo sistemático da Bíblia. Então, perceba que ele não vai estudar a Bíblia para descobrir a volta de Jesus. Ele vai estudar a Bíblia para que a crença que ele está reassumindo, né, porque ele era batista de nascimento, para que a crença que ele está reassumindo faça sentido na cabeça dele e para que ele tenha argumentos para convencer os amigos deístas dele de que o que ele estava vivendo era uma experiência real. Entendeu? Esse foi o objetivo dele. E ele vai pegar agora e vai desenvolver um estudo sistemático da Bíblia que vai demorar mais ou menos 2 ou 3 anos. Neste primeiro estudo é que ele vai chegar à conclusão de que Jesus vai voltar em breve. Tá? Então, existem 3 grandes períodos de estudo de Guilherme Miller. O primeiro período é de 1816 a 1818. No final de 1818, ele chega à conclusão de que Jesus retornaria por volta de 1843. Ele acha aquilo fantástico, porém ele tem medo de pregar, então isso vai fazer com que ele volte. Sim, há livro dele sim, tá? No final eu indico alguma coisa para vocês, mas há livro sobre ele sim, tá? Há vários, inclusive, tá bom? Então, o que acontece? Ele vai ter um segundo grande período de estudo agora, porque ele vai se voltar para
para a Bíblia para tentar achar brechas. Então, ele diz assim, eu preciso ter isso aqui muito bem fundamentado, então eu vou refazer tudo para tentar achar uma brecha. E ver se tem buracos nas teorias. Ele faz isso durante 5 anos, tá? Que é de 1818 a 1823. É o período de revisão dele, reexame de tudo. O que ele vai fazer? Nestes 5 anos, especialmente, ele vai ignorar todo e qualquer comentário bíblico, todo e qualquer teólogo, ele vai ignorar tudo. Ele vai pegar uma Bíblia e uma concordância bíblica que eu devia ter pegado para mostrar para vocês como é. Mas é um calhamaço dessa espessura assim, desse tamanho, onde tem todas as palavras da Bíblia e todos os versos da Bíblia onde essas palavras aparecem. É um negócio exaustivo, chato de você pesquisar pra caramba. Hoje você tem aplicativo que faz isso, naquela época era na mão. Eu tenho uma concordância dessa, tá? E ele só tinha essa concordância e a Bíblia. E ele estudou a Bíblia palavra por palavra. Tá? Isso levou 5 anos. Ele não avançava um verso bíblico se ele não conseguisse entender o texto. É exatamente o contrário do que nós fazemos hoje, né? Quando a gente não entende um texto, a gente pula ele. Ele não, ele ficava até entender. Tá? Isso levou 5 anos. Então, ele passou a Bíblia de capa a capa. Ele levou o princípio do sola escritura a um outro nível, entendeu? Se ligou? Porque ele pega agora a Bíblia e estuda só a Bíblia. E mais nada além da Bíblia. Certo? E o terceiro período é de 1823 a 1832, que é onde ele começa a assumir a convicção de pregar. Então, ele fala assim, cara, agora está na hora de eu começar a pregar. Vai ter uma experiência estranha, porque ele vai desafiar Deus. Ele não quer pregar, ele quer passar para algum pastor para que o pastor pregue, mas não vai funcionar, então ele vai fazer um desafio para Deus. Ele vai desafiar Deus, ele vai dizer assim, Senhor, se alguém que não faz ideia do que eu estou estudando, que não faz ideia do que está acontecendo, vir sem eu pedir e me convidar para pregar, eu vou pregar, eu vou aceitar. Ele termina de fazer essa oração no sítio da casa dele, no bosque da casa dele, vai para casa, o sobrinho tinha acabado de chegar. Dizendo assim, tio Miller, o pastor não pode estar com a gente na reunião de oração essa semana e ele pediu para você ir lá pregar sobre os estudos que você está fazendo. E aí Miller entendeu aquilo como uma resposta de Deus, entendeu? Porque o menino morava longe pra caramba, então o menino saiu para fazer o convite para Guilherme Miller antes de ele fazer a oração. E ele entendeu aquilo como uma resposta de Deus e começou a pregar. Tá? Onde eu vou meter aqui para a gente fechar? O papel de Guilherme Miller na hermenêutica, no estudo da interpretação do texto bíblico. Ele teve um papel fundamental na hermenêutica. Tá? Os métodos de estudo dele são usados por muita gente até hoje e são conservados por nós. Ele desenvolveu 14 princípios de interpretação da Bíblia. São extremamente importantes. Tá? Então, ele mudou a história da interpretação do texto. Então, essa é uma das grandes importâncias dele. Por que o pessoal não dá tanto crédito a ele? Porque ele jogou por terra muita crença popular evangélica. É por isso que o pessoal fica chateado com ele, entendeu? Mas ele é um cara que tem uma relevância para a interpretação do texto bíblico muito forte. Vou resumir para vocês aqui mais ou menos o que ele desenvolveu de princípio, tá? Primeiro princípio, toda a escritura é necessária. Ele diz assim, você não consegue desenvolver um tema de estudos ou descobrir uma verdade bíblica baseada em um capítulo ou em uns poucos versos. Para que você tenha uma noção clara do que a Bíblia está dizendo sobre o assunto, você tem que estudar o tema na Bíblia inteira. Toda a Bíblia é necessária para o desenvolvimento do seu estudo. Certo? A gente usa isso até hoje. A Bíblia dá o contexto para que você interprete o texto. Então, é a Bíblia que diz para você como você deve interpretar o texto, e não é você que diz para a Bíblia como o texto deve ser interpretado. Dentro desse princípio ainda, ele vai dizer o seguinte, a Bíblia pode ser entendida por qualquer pessoa. Este princípio era o princípio do sacerdócio de todos os crentes que Lutero tinha trazido na reforma lá. Ele só explica com palavras mais claras, porque estava se perdendo na época já. Tá? A Bíblia pode ser entendida por qualquer pessoa, desde que haja esforço para que ela entenda. Certo?
ele vai desenvolver um método chamado método gramático histórico, que nós usamos na Igreja Adventista até hoje. Tá? Que é o seguinte, não é só o que está escrito, mas como está escrito. Então, ele diz assim, preste atenção nas palavras. As palavras têm sentido, têm significado, e as palavras devem ser levadas em consideração. Porque numa gama vasta de palavras, o autor escolheu aquela para se referir a um pensamento. Então, você tem que buscar entender a importância daquela palavra para explicar o pensamento do autor. Isso é fantástico, gente. Isso aqui é alta teologia, entendeu? Alta teologia mesmo. A Bíblia é o intérprete da Bíblia. Então, toda a verdade que a Bíblia traz será explicada exclusivamente pela Bíblia. Você não precisa de fontes externas para entender uma verdade bíblica. Isso aqui é outro pilar fortíssimo da teologia. Porque os metodistas diziam que existiam 4 formas, 4 fontes para você entender a Bíblia, que é o quadrilátero wesleyano. Ele vai dizer assim, não, só existe um, é a Bíblia. Tá? A Bíblia cria as suas próprias regras de interpretação. Então, quando eu digo que ele desenvolveu, eu estou dizendo que ele sistematizou algo que ele depois vai pregar, que é na Bíblia que encontra. Então, a Bíblia cria as próprias regras. A regra não é ninguém externo à Bíblia que pode criar regras de interpretação. Por isso que eu falo para vocês, quando a Bíblia diz que tem duplo sentido, tem. Quando a Bíblia não diz que tem duplo sentido, não tem. Porque não é você que diz que tem duplo sentido, é a Bíblia que diz que tem. Então, se não tem uma forma clara na Bíblia de você ver aquilo, não vá por esse caminho, porque a Bíblia cria as próprias regras de interpretação para ela mesma. Tá bom? Não existem regras externas que funcionem, né? Ele vai diferenciar o estudo de palavras literais e palavras simbólicas, então ele vai dizer assim, toda palavra que faça sentido de forma literal no texto, que não mexa no raciocínio básico, no raciocínio e no todo da ideia, deve ser entendida como literal. Certo? Então ele vai dizer assim, a menos que a Bíblia te dê indícios de que aquilo é uma simbologia, tome o que está escrito como literal. Quando a Bíblia falar de algum símbolo, ela vai te dar o significado do símbolo. Então, você não pode atribuir um significado de fora para dentro. A Bíblia te dá o símbolo, ela vai dar para você o significado do símbolo. Tá? Ele vai dizer que algumas parábolas podem ter um significado profético. Isso hoje não é questionado, mas é analisado com mais cuidado, porque se você entender errado, você vai começar agora a dar significado profético para todas as parábolas, e não é isso que ele quis dizer. Tá? Uso de tipologia, então o santuário celestial, o santuário terrestre é um tipo do santuário celestial, entendeu? Essas coisas assim. E como determinar o cumprimento de uma profecia. Ele vai dizer o seguinte, que quando você pega uma profecia, todas as ideias que estão na profecia têm que estar cumpridas na história. Se tiver um elemento naquela profecia que não foi cumprido naquele evento que você está comparando, jogue o evento que você está comparando fora. Porque tem que ter um casamento perfeito entre a ideia que a profecia está trazendo e o evento histórico. Se não tiver um casamento perfeito, jogue a tua ideia fora, jogue o teu evento histórico fora e comece tudo de novo. Certo? Ele vai combater também, principalmente, as visões sobre o milênio. Então, a pancada que ele dá nas interpretações de profecia na época é especialmente com relação ao milênio. Porque basicamente todas as religiões da época diziam o seguinte, que Jesus voltaria depois do milênio. Então haveria 1000 anos de paz para daí Jesus voltar. Ou Jesus voltaria antes do milênio e inauguraria 1000 anos de paz. E durante esses 1000 anos de paz, Israel ia se converter, o templo ia ser reconstruído, os judeus iam ter seu papel na história restabelecido, a igreja seria purificada e aí seriam arrebatados. Existem hoje muitos desdobramentos, tá? Eu não vou me ater nisso agora porque a gente definitivamente não tem tempo para isso. Mas basicamente as ideias sobre o milênio eram essas. Então, quando o Miller diz assim, não, Jesus está voltando agora, ele joga toda essa concepção do milênio por terra. E ele diz assim, não vai ter milênio de paz porque Jesus vem já no começo dos 1000 anos para executar juízo.
Então, quem tiver que ser salvo, tem que ser salvo antes do milênio. Olha a questão do avivamento lá, ó. A necessidade de uma conversão pessoal, de uma experiência pessoal, de você rever os seus pecados, entendeu? Porque Jesus está voltando agora e não vai ter segunda chance depois do milênio, não. Não vai ter segunda chance depois da volta de Jesus. Jesus vem para executar juízo. Portanto, se você tem que se arrepender, você tem que se arrepender agora. E é por isso que ele é colocado como um dos grandes pregadores do segundo avivamento. Porque ele chama o povo para o arrependimento imediato mesmo. E isso começa a surtir efeito. Então, basicamente, ele é chamado para as igrejas para pregar, não porque ele estava falando sobre a volta de Jesus, mas porque a pregação sobre a volta de Jesus dele produzia avivamento nas igrejas. Só que o pessoal começou a se interessar demais pela volta de Jesus, e aí os pastores que convidavam ele para pregar começaram a ficar assustados, porque eles tinham uma ideia diferente sobre a volta de Jesus. Eles não conseguiam refutar o que ele estava falando, e daí começaram a perseguir ele, entendeu? E é daí que você vai ver as tendas mileritas também, tá? Então, como ele não estava pregando mais nas igrejas depois de muito tempo, ele começa a ir para as tendas. E as tendas faziam parte do estilo de pregação do segundo grande avivamento. Percebeu? Então, ele está usando as ferramentas da época lá para trazer uma mensagem completamente diferente. O que dava força à mensagem de Guilherme Miller? É aqui que eu quero que você preste atenção, tá? No cenário agora, completo. Então, eu trabalhei ali o cenário onde ele surgiu e agora eu vou mostrar para você o cenário que dava força à pregação dele. Primeira coisa, o terremoto de Lisboa, 1755. Segundo, o surgimento do ateísmo na concepção de muitos estudiosos da época, tá? Na concepção de muitos teólogos da época. A França, com a Revolução Francesa em 1789, deu origem ao ateísmo, que era uma espécie de anticristo, entendeu? Que eles vão chamar de a besta que sobe do abismo. Terceiro, a prisão do Papa em 1798 pelo ateísmo, então ateísmo sufocando o cristianismo, tá? O papado, que era tido como a besta do Apocalipse para muita gente já, tá? Desde Lutero. A queda das estrelas em 1700, o dia escuro em 1780, a queda das estrelas em 1833 e a queda do Império Otomano em 1840, porque muita gente dizia que Israel ia prevalecer antes de Jesus voltar, e uma das formas de Israel prevalecer antes de Jesus voltar era o islamismo caindo por terra. E um dos golpes fatais ali foi a queda do Império Otomano, tá? Então, quando você pega todos esses eventos, eles conseguiam identificar isso em Mateus 24 e em Apocalipse capítulo 6. Tá? Então, Mateus 24 e Apocalipse 6 e Apocalipse 9, eles tinham como cumprimento disso tudo aqui. Então, isso dava força à pregação de Miller, entendeu? Lembra a questão que eu falei para vocês, que os eventos contemporâneos, eles mudam a forma de enxergar as profecias? Falei isso ontem. Então, no caso dele aqui, ele começou a juntar todo o pacote, ele começou a falar, cara, olha quanta profecia está se cumprindo aqui. Só que Guilherme Miller fez o caminho contrário do que estava sendo feito. Lá o pessoal pegava o evento e tentava encaixar na Bíblia, que é o que muita gente está fazendo hoje. Então você pega o evento que está acontecendo e tenta forçar ele para ele entrar na Bíblia. Miller fez o contrário. Depois de ele ter estudado toda a Bíblia, depois de ele ter sistematizado tudo que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, ele começou a perceber que estava tendo muita coisa acontecendo ali. Ele fez o caminho oposto. Tá? E é aí que ele vai dizer, cara, mas está fazendo mais sentido do que deveria fazer. E tem muita coisa acontecendo no espaço muito curto de tempo. Então a gente precisa levar isso aqui em consideração. E depois, somado à cronologia que ele faz de Daniel, aí a coisa fechou, entendeu? Então a pregação dele tinha muita força por causa disso. Tá? Muita força. Ele vai começar a trabalhar isso, ele vai começar a pregar essas coisas, então. E aí a pergunta é, mas e o milênio de paz? Ele diz assim, não tem milênio de paz. Ou você se arrepende agora, ou você vai para a fita. Tá? Então, esse foi um dos grandes propulsores da pregação dele. Ou você se arrepende agora, ou não vai ter chance depois. Então, você veja que ele mudou a hermenêutica. Tá? Ele influenciou na forma de você interpretar a Bíblia. Certo? Isso ultrapassou o adventismo, tá? Ultrapassou. Tem muitas denominações que seguem esses princípios dele, até porque ele não fez nada diferente do que a reforma já não estava trazendo.
Só que o pessoal tinha esquecido dos princípios de interpretação trazidos pela Reforma, né? E ele resgata isso. Só que ele sistematiza agora de uma forma simples, para que pessoas que não tivessem academicamente discutindo teologia pudessem estudar a Bíblia. Então, quando ele desenvolve esses princípios, ele entrega para as pessoas comuns. Diz, você não precisa de faculdade de teologia para estudar isso aqui. Porque o 14º princípio, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, rapidão. Cadê? Ó. Então, tá aqui, ó. Regras de interpretação de Guilherme Miller. Isso aqui está no Centro White, tá? Você pode entrar no Centro de Pesquisas Ellen G. White lá, você vai achar, tá? Então, para aqueles que me pediram bibliografia de Guilherme Miller, tá aqui, tá? Você vai aqui, ó. Minicentros, perguntas, download. Daí você tem uma aba aqui que vai estar para você ali, pioneiros. E aí vai estar materiais milleritas, tá vendo aqui, ó? Materiais milleritas. Aí você consegue bastante coisa. Então, aqui, ó. Tá aqui, ó. As 14 regras que ele escreveu, tá? Algumas sofreram adaptações, outras foram melhor desenvolvidas, entendeu? Lembra que... Bom, eu vou tratar disso já já. Então, esse aqui é o esquema, tá? Deixa eu copiar o link aqui. Então, coloquei aqui no chat, tá? Então, tá aqui, depois você pode ler com calma. Alguns princípios desses foram desenvolvidos, tá? Então, a gente não leva a ferro e fogo tudo que ele está dizendo ali, mas a base dos princípios a gente conserva até hoje. Então, o que vai acontecer? O 14º princípio é o princípio da fé. Tá? Ele diz que a Bíblia pode ser entendida também por fé. Ela principalmente é entendida pela fé. Tá? E essa pregação dele vai ser tida por Ellen White depois como o clamor da meia-noite. A primeira mensagem angélica. Tá? Então, ele vai ser o pregador aí da primeira mensagem angélica. O que ele deixou de legado para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Vamos resumir para encerrar. Tá? Primeiro, ele deixou esse legado que nós temos um papel hermenêutico na história também. Então, nós somos chamados por Deus para resgatar a forma correta de se estudar a Bíblia. Só que para você resgatar a forma correta de estudar a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia da forma correta, entendeu? Então, tome cuidado como você está estudando a Bíblia, porque para isso nós somos chamados. Lembre-se o seguinte, que toda reavaliação doutrinária também passa por um processo de reavaliação de interpretação. Então, quando você percebe um desenvolvimento de uma doutrina, um aperfeiçoamento ou surgimento de uma nova doutrina, necessariamente você vai ter que revisar as suas formas de interpretação do texto. Então, por que a igreja hoje questiona algumas interpretações de profecia, tá? Que são muito populares? Porque elas simplesmente pegam regras de interpretação que são trazidas desde a Reforma e jogam por terra. Porque criaram-se critérios de interpretação baseados exclusivamente na cabeça do cara que está ensinando aquilo. Tá? Você não consegue comprovar, fazer a prova dos 9 sem você ter o cara junto para explicar. Porque as regras de interpretação que o cara usa para explicar são dele e não da Bíblia, entendeu? Então, isso é perigoso. Isso é perigoso. Lembre-se que as regras, os princípios podem ser desenvolvidos, mas dificilmente serão anulados. Tá? Eles passam por adaptações, por aperfeiçoamentos, mas dificilmente um princípio vai desmentir o outro, contradizer o outro, entendeu? Isso é muito complicado. Pode acontecer? Pode, se você for um outro Guilherme Miller na história. Tá? Mas daí tem que comer um feijãozinho com arroz aí para chegar nesse nível. Tá? Segundo, é o princípio histórico-gramatical, que é a gramática do texto me ensina. Tá? Então, o contexto histórico em que o texto foi escrito, mas o jeito que o texto foi escrito me ensina. Então, eu tenho que prestar atenção nas duas coisas. Terceiro ponto, o princípio historicista da interpretação profética. Tá? A profecia acompanha o fluxo do tempo. Certo?
E isso é um princípio que nós carregamos com muita força até hoje. E aqui vem um outro princípio, que é o princípio da revelação progressiva. A gente vai discutir isso no próximo capítulo de Ellen White, capítulo 19. Tá? Então, não vou me ater muito nisso agora. Princípio da revelação progressiva. Deus vai revelando verdades aos poucos. Deus não despeja uma verdade no colo das pessoas de uma vez só. Tá? E, por último, o princípio da continuidade. O que é o princípio da continuidade histórica? Que não há um rompimento na história da igreja e na história de Israel, que era o que se pregava na época. A história de Israel é uma coisa, a história da igreja é outra. São dois mundos distintos. Antigo Testamento é para Israel, Novo Testamento é para a igreja. Profecias do Antigo Testamento são para Israel, profecias do Novo Testamento são para a igreja. Guilherme Miller vai dizer assim, negativo. Existe um princípio de continuidade. A igreja foi levantada para continuar o trabalho de Israel e não para romper com Israel. Esse princípio é um princípio que tem sido ignorado por muitos pregadores nossos. Tá? Então, quando você fecha ali o raciocínio, tá? E você bate no princípio da descontinuidade, por exemplo, que é o que as igrejas evangélicas pregavam, você tá indo para aquela ideia de que Deus rejeitou os judeus, que os judeus são amaldiçoados e blá, 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 que a gente já falou quando falou sobre Lutero lá, tá? Então, este princípio, ele não faz parte daquilo que é o nosso legado. O nosso legado é justamente o contrário. A gente acredita que há uma continuidade na história de Israel e na história da igreja. Eles fazem parte da mesma história. Tá? Até porque, lembre-se, essa ideia da rejeição dos judeus, ela implica muito mais do que a tua interpretação de Daniel 9. Quando a gente fala, quando as pessoas dizem que Deus rejeitou os judeus, eles estão querendo dizer que Deus rejeitou tudo relacionado a Israel. E aí o sábado cai por terra, filhão. Tá? Sábado cai por terra. Hein? Então, se você tem esse pensamento de que Deus rejeitou os judeus, reavalie isso, porque você está sendo contraditório com a crença adventista, com a doutrina adventista. Tá? Então, Guilherme Miller resgatou isso, o princípio da continuidade. Isso significa que profecias que foram dadas a Israel, mas Israel falhou em cumprir, há a possibilidade da igreja cumprir hoje. Tá? Então, isso é importante de você notar. Esse foi o legado de Guilherme Miller para a igreja adventista. Legado que nós carregamos hoje, segundo Ellen White, e devemos carregar com muito respeito, ela diz. Tá? Nós devemos ter esse legado com muito respeito. Beleza? Então, eu espero que agora vocês comecem a entender um pouco do nosso papel na história, porque aqui o cenário está abrindo para a gente entrar. Tá? E aí você vai vendo justamente o porquê nós somos chamados e para que nós somos chamados. Beleza? A história não acaba. Ellen White vai escrever mais sobre Guilherme Miller. Então, ele é o único dos reformadores que ela vai dedicar 4, 5 capítulos. Tá? Se você percebeu no começo do capítulo que a gente leu, ela equipara ele a um reformador. Tá? Ela traz ele como um reformador. Por isso ele é importante. E assim como os reformadores protestantes são esculachados pelos católicos, né? O Guilherme Miller é esculachado pelos protestantes porque ele tentou reformar os caras e não foi bem recebido. Mas quanto a isso nós falaremos em um outro capítulo. Tá bem? Vamos orar? Deixa eu ver quem pode orar para nós. Lilian, você pode orar para a gente, por favor? Posso. Obrigado. Amado Pai, nós estamos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que nós temos de nos reunir todos os dias para aprender um pouco mais de Ti. Usa-nos, Senhor, para levar a Tua palavra àqueles que não conhecem, para que a volta de Seu Filho possa ser abreviada. Nos dê um bom dia, Senhor, em Sua companhia. Fique com os que estão acamados, fique com aqueles que estão, Senhor, sedendo de cura. Coloque Sua mão sobre cada um. E também pedimos, Senhor, que Tu atenda os pedidos do coração de cada membro aqui, que Tu atenda conforme a sua necessidade. Nos dê um bom dia, perdoe os nossos pecados e ajude-nos para que possamos ser pessoas melhores a cada dia. Isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, gente. Amanhã eu trago a